Louvado seja o santo e eterno nome do Senhor. Deus seja louvado para sempre, seja louvado. Glórias a Deus, nós estamos mais uma vez em santa convocação, em seu 15º dia. Hoje, Deus propiciou que a santa convocação fosse em a minha casa, e eu quero, em o nome de Jesus Cristo, agradecer a todos quantos aqui vieram, que a bênção do Senhor possa estar sobre as vossas vidas, sobre as vossas famílias, abençoando, fortalecendo, iluminando, livrando de perigos e de males. Vamos estar orando a Deus nesse momento. Santo e eterno Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor, no santo nome de Jesus Cristo, pelo privilégio que temos, mais uma vez, de estarmos com o Senhor, com o teu povo, e nesta 34ª Santa Convocação, 15º dia, louvado seja o teu nome, por isso, chegamos até aqui graças ao Senhor. Nos abençoe, ilumina o nosso caminho, livra-nos do maligno, reveste-nos com o teu poder, com o teu Espírito Santo, nos empodera, Senhor Deus, para sermos testemunhas fiéis do Senhor. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje há uma pergunta como tema, porque nós estamos falando acerca de evangelização, de como evangelizar, ferramentas para evangelizar, mas a principal ferramenta é você. A principal ferramenta que Deus usa é a sua vida, a sua disponibilidade. E aí pode ser que venha uma pergunta capital em você, e aí você possa se perguntar: como é que eu posso cumprir o ID de Jesus? E nessa pergunta há alguns fatores que pode ser que você desconfie de você mesmo, ou que você não tenha conhecimento da capacidade que você tem, e nem tenha noção do poder que pode ser derramado na sua vida e através da sua vida para ser usado pelo Espírito Santo. Você pode receber o poder de Deus. Ludmila, quando falava antes de ontem, em Mateus capítulo 10, e ela falava acerca da palavra de Jesus, que naquela missão daqueles discípulos, a missão dos 70, que ele estaria enviando aqueles discípulos como ovelhas ao meio de lobos. Amados de Jesus Cristo, ovelha, ela é presa, não é predador. Ovelha é frágil, ovelha é visada e é conhecido como um animal dócil, manso, humilde e desprotegido. Mas, usando a premissa da palavra de Deus em Mateus 28:20, o que empodera uma ovelha de Jesus Cristo é o próprio Jesus, que é o sumo pastor e que não se aparta de nós de maneira nenhuma. Então, a missão, ela é dada com conhecimento pleno de quem está do lado de lá como alvo, como objetivo. Deus quer transformar feras devoradoras em ovelhas do aprisco do Senhor. Então, o que ele vai usar é a sua vida. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E, de fato, ele foi morto. Mas, depois de 3 dias, sepultado no seio da terra, ressuscitou. Então, é este Jesus, é o Cordeiro de Deus que capacita as ovelhas. Então, por mais frágil que você se acha, por mais dificuldades que você tenha, por mais medo, cisma,
que você tenha, saiba de uma coisa: você é uma ovelha apacentada por Cristo e ele não está longe, ele está perto e está com você e ele vai potencializar a sua vida com o poder vindo dos céus. E você que é leitor da palavra de Deus, em Mateus capítulo 28, 19, na grande comissão, no ID de Jesus Cristo, já falado por esse pastor, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Amados de Jesus Cristo, como eu posso cumprir o ID? Todos nós podemos dizer ao Senhor em alto e bom som: estou aqui, usa a minha vida, envia-me a mim. A partir do momento que você se mostra disponível, o poder de Deus é manifesto na sua vida com revestimento, com um encouraçamento. E o Senhor vai dando para você ferramentas ou armas para que você possa vencer o inimigo, porque em Cristo, em Deus, nós somos mais do que vencedores. Então, Deus nos envia para vencer o mal, para vencer o maligno e para transformar vidas. Lá em João, capítulo 15, versículo 13, está escrito: ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ô, amados de Jesus Cristo, o que move o evangelho é o amor de Deus. E aí a gente não pode deixar de estar falando acerca do texto áureo da palavra de Deus, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui em 15:13, ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida. Então, amados, a mensagem que nós vamos levar é uma mensagem de amor, porque esse amor nos alcançou e nós temos esse amor para com o nosso semelhante. E não desejamos de maneira nenhuma que os nossos semelhantes entrem em juízo, que os nossos semelhantes entrem em condenação, porque Deus deu a oportunidade de salvação a todos. Quando ele traz o imperativo do ir por todo o mundo, e para buscar e salvar o que está perdido no mundo, é porque o amor de Deus pode mudar. É porque o amor de Deus pode transformar a vida de qualquer ser humano, independente da sua idade, da sua cultura, de onde esteja, da religião que tem. Porque a salvação, ela vem de Deus. Ela não vem de uma religião. Ela vem do próprio Deus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a mensagem que nós estamos falando é uma mensagem além da religião. A mensagem que nós estamos levando é além da denominação. A mensagem que nós estamos levando é além dos atos e costumes. É uma mensagem de amor, é uma mensagem de paz, é uma mensagem de reconciliação, é uma mensagem de livramento, é uma mensagem de cura, é uma mensagem de libertação, é uma mensagem de vida eterna. Então, é a boa semente. E nós, que nos colocamos à disposição de Deus para estarmos indo ou obedecendo, dizendo: eu praticamente não posso, eu praticamente tenho tantas deficiências, eu não consigo, mas eu estou aqui da forma como eu sou, da maneira como eu sou, mas eu quero ser
um instrumento nas mãos do Senhor. Usa a minha vida. Então, amados de Jesus Cristo, sempre tem que ter um impulsionamento. Não havendo estímulos, não havendo desafios, a comodidade ela se instala. A gente vai se acostumando a esta vida religiosa, da nossa liturgia, da nossa forma de culto, da nossa forma de ser, e aí é um problema sério. Se você abrir aí em Romanos 10:15, amados de Jesus Cristo, esta santa convocação tem como propósito esclarecer e trazer a cada crente, a cada pessoa, a cada membro da igreja a responsabilidade do envio, de alcançar. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que, pelo evangelho, anunciam coisas boas. Enviados para levar coisas boas. Não coisas boas do homem, mas coisas boas daquele que é bom, coisas boas daquele que é santo, coisas boas daquele que é eterno, coisas boas daquele que é fiel, coisas boas daquele que é um Deus de amor, coisas boas daquele que é um Deus de graça, coisas boas daquele que é um Deus de misericórdia infinita, coisas boas daquele que é um Deus de perdão. Amados de Jesus Cristo, há coisas boas naquele que anuncia o evangelho. Não coisas boas dele, mas coisas excelentes de Deus. Então, quando recebe o poder de Deus, esse empoderamento é de transmitir as boas novas de salvação e de vida eterna e libertar as pessoas e dar às pessoas salvo-conduto e dar às pessoas a oportunidade que nós tivemos de um dia crer e convidar Jesus Cristo para entrar no nosso coração e transformar a nossa vida. Cristo transformou as nossas vidas e, através das nossas vidas, com a palavra que nos alcançou, podemos alcançar outras pessoas a também fazerem parte do reino de Deus. E você é o emissário de Deus, aquele que se faz perguntas sistemáticas. Então você deve dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados de Jesus Cristo, nós não usamos de ameaça ou intimidação para forçar ninguém a nada. Mas há aqui algumas coisas que nós precisamos falar. Marcos 16:17. Marcos 16:17. Vamos ler a palavra de Deus e ver o que está se falando na palavra de Deus acerca das consequências da desobediência na Bíblia. E estes sinais seguirão os que creem no meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. No 18, eliminarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Sobre os enfermos imporão as mãos e os curarão. Amados de Jesus Cristo, as consequências da desobediência na Bíblia é não ter estes sinais de Deus estabelecidos em o nosso viver, de nunca termos experimentado do poder de Deus. Falando dessas questões aqui, nós podemos ver o sobrenatural de Deus. Há aí algumas seitas que, de fato, e em Norte América isso era comum,
e é uma igreja que cada vez fica com menos membros, porque de fato eles manipulam serpentes, e dentro da seita há um estatuto de que aquele que é picado pela serpente não pode ser levado ao hospital, porque se ele é de Deus, ele não morre, porque dentro desse versículo se criou uma doutrina. E é uma igreja que cada vez fica mais vazia, porque as pessoas elas manipulam. Aqui, amados de Jesus Cristo, nós entendemos que é a grande serpente, aquela que enganou Eva, é Satanás. Essas questões aqui do poder de Deus que afasta o poder das trevas das pessoas. E, amados de Jesus Cristo, quantas pessoas estão enfermas, e a enfermidade não é física, e a enfermidade não é emocional, mas a enfermidade é espiritual. E essa enfermidade espiritual traz consequências na mente e no corpo. Então você pode, em nome de Jesus Cristo, repreender enfermidades. E você não terá essa experiência se você não se propuser a ser usado por Deus e a obedecer a Deus e a buscar as pessoas. Amados de Jesus Cristo, você tem que ter consciência de que aqueles que não têm a Jesus Cristo têm a condenação eterna, têm a morte espiritual, e elas estão separadas de Deus. Amados de Jesus Cristo, nós não podemos perder a sensibilidade espiritual. A gente deve ter sensibilidade em ouvir aquilo que Deus fala e da forma como Deus chama. Eu atendo pessoas e sempre, depois dos cultos, eu passo algum tempo falando com um indivíduo que sempre está me perguntando algumas coisas concernentes a como saber que Deus está chamando, como que se pode ouvir a voz de Deus, como saber que Deus está chamando para isso ou chamando para aquilo. Precisa-se de sensibilidade. E não é difícil ele me ligar para estar conversando sempre as mesmas coisas, mas parece que ele não entende, ou entende e se faz que não entende, então raramente passa um domingo sem que depois do culto, quando eu estou postando as mensagens nessas questões de 35 a 45 minutos a cada dia depois dos nossos cultos, nas mídias sociais, quando ele recebe, eu continuo mandando aí ele começa a conversar comigo e é impaciente, porque eu primeiro preciso mandar para todo mundo para depois começar a atender aqueles que dão graça e paz, boa noite, ou perguntam alguma coisa. E aí a Ludmila, muitas vezes, aí nesse frio, disse, Sérgio, entra, aí está muito frio. Não, mas eu preciso. O culto ele não acaba quando ele termina lá na igreja, ele termina quando a gente cumpre todas as obrigações, e aí a gente vai mandando para as pessoas e tem aquela interação. E muitas vezes a gente tem que ser rápido para atender a todos quantos nos falam, né? E aí algumas pessoas até ficam chateadas, porque você não consegue atender a todas do mesmo tempo. E algumas são em outra língua, e tem que ir lá no Google para a gente estar mandando em português e recebendo e traduzindo para o português. Então, nós temos que falar acerca de Jesus. Sensibilidade, amor, obediência e humildade. Amados de Jesus Cristo, nós, como chamados de Deus e disponibilizados ou disponíveis para o serviço de Deus, nós devemos demonstrar
a nossa fé em Deus. E nós também devemos demonstrar aos outros, não somente através das nossas palavras, nós devemos demonstrar o amor de Deus através também das nossas ações. E nós devemos estar transmitindo acerca do nosso comportamento. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, nós devemos demonstrar aos outros, através do nosso amor a Deus, através do nosso amor ao próximo, através do nosso amor ao Evangelho. O ID, amados de Jesus Cristo, não é só para pastores e missionários. O ID de Jesus Cristo é para todos nós, cada um de nós. Porque a missão dada por Deus é uma ordenança para que todos os seguidores de Jesus Cristo se apresentem, estejam disponíveis para agir em prol do reino de Deus. Não é apenas para pastores e missionários de tempo integral. Você, do seu dia a dia, pode estar disponível para ser usado por Deus, para receber o poder de Deus, para transmitir a mensagem de Deus aos outros. Amados de Jesus Cristo, de que maneira eu posso fazer? Primeiro, chame as pessoas. Hoje a Ludmila chamou alguns vizinhos para estarem presentes. Eles não vieram, mas foram convidados. Nem todos aqueles que você convida vêm, mas você deve continuar nesse ministério de convidar as pessoas para ou virem nos cultos na sua casa ou irem à igreja. Você também pode usar desse recurso que nós temos hoje, que são as mídias sociais. Nós transmitimos a mensagem e ela vai aí por todo o mundo. E você pode e deve estar compartilhando isso com outras pessoas. Pode ser que você ache que ninguém esteja vendo, mas estão vendo, estão ouvindo. Alguma coisa fica. E a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia. Ela faz o que apraz. A missão do evangelho é ir buscar o perdido. A missão do evangelho é ir alcançar aquele que não tem Deus, alcançar aquele que não tem salvação, alcançar aqueles que jazem perdidos nas trevas. Mas Deus não tem prazer na morte deles. Deus quer salvar a todos e Deus pode usar você. Deus pode usar, quer usar e pode usar a sua vida. E a minha pergunta é: você quer ser usado por Deus para alcançar outras vidas? Basta você se disponibilizar e dizer: eis-me aqui. E tudo tem um começo. Não vou dizer para os irmãos que isso é fácil, não é fácil, é complicado. Às vezes a gente quer que todos os nossos sejam salvos, mas nós nunca nos deparamos para perguntar: os nossos querem salvação? E a gente cria caso o tempo todo, quando que pode ser que tenha alguém lá fora que com aquela palavra que você gastou dentro da sua própria casa, com muito menos estresse, com muito menos intriga, você fale e a pessoa, ela se rende a Jesus Cristo. Então você muitas vezes fica falando assim para Deus: se o Senhor salvar os da minha casa, aí eu vou lá fora falar do seu amor. Sem condicional para Deus. Deus sabe o que faz, da maneira como Deus quer, porque olha só a palavra de Deus. E veio para os que eram seus. E o que aconteceu para aqueles que eram o povo dele? Não receberam. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós estamos aqui para ouvir, nos disponibilizar e nos entregarmos ao Senhor e sermos usados pelo Senhor
e recebermos do poder do Senhor na nossa vida, que é um negócio fantástico. Você não pense que você vai conquistar muita simpatia e muitos amigos. Você vai arrumar mais inimigos, porque o arqui-inimigo da nossa alma não quer que a gente fale do amor de Deus, não quer que a gente fale de Jesus, mas você se coloca nas mãos de Deus e é Deus que faz a obra. Amados de Jesus Cristo, nós devemos adquirir sabedoria. Aquele que ganha almas, sábio é. Seja um sábio, ganhe almas. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Vamos orar? Pai, mais uma vez, falo contigo e quero te agradecer por este momento com o Senhor. Hoje na minha casa, que é tua casa, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Te louvo, exalto e glorifico o teu nome e suplico a tua bênção sobre todos os que aqui estão e sobre todos aqueles que ouvirão esta palavra, que essa porção da tua palavra possa destruir fortalezas e quebrar sofismas. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Tenham todos uma boa noite no nome de Jesus Cristo e até amanhã. Deus abençoe.